qual foi a história mais maluca que rolou, assim, dessas turnê todas aí que tu fez? Ah, cara, sei lá, já teve tanta coisa, bicho, já teve tanta coisa, ah, cara, de lance meio de tensão, de desespero, assim, de tu. Cara, teve uma história bem engraçada, assim. Eu vou contar essa aqui é bem atípica, eu lembrei dela ontem até. A gente foi tocar com o Paul Diano em Belém, tá? E os caras trocaram a casa de show na última hora. Isso aí foi em 2010 ainda, ou 11, eu já não lembro mais. Acho que foi 2010. 2010, sim. E, cara, os caras nos colocaram numa boate, tá? Que, tipo, na época nem era, né? Mas seria hoje um bar LGBTQ, né? Mais. Mas, O bar era voltado para o público masculino, tá? Eu tinha uma placa na frente no balcão, assim, na entrada, que o homem com dote maior de 18 centímetros não paga, juro que tinha essa placa. A gente não tinha Celular. smartphone, acho que ninguém tirou foto disso, cara, a gente ria tanto. Mas moral da história, cara, quando a gente Meu chegou, pai. não tinha pau. Hã? Não tinha Só pau e pau. cu. Desculpa. Pau e cu. Boa. Provavelmente. Cara, mas não tinha palco, tá? Só que tinha. Era tipo uma passarela, saca? Pra E, desfilar. cara, meu, era pra desfilar. E era meio perigoso, inclusive. Tinha uns lugares que, tipo, se tu fosse pra trás, tu caía e morria, sei lá, caía de alguns metros. Cara, a gente se enfileirou nessa passarela, né? A bateria ficou no canto esquerdo, assim. Eu nunca esqueci. E tinha uns amplis. Cara, a gente tinha no rider técnico, tinha, né, tipo, pelo menos JCM 900, JCM 800, né, para fazer o show rolar, tá? Isso era uma obrigação do contratante colocar, porque a gente tinha, na época, tinha os ampli que a gente usava aqui, os Maverick, né, que a Uhum. Selenium disponibilizava para nós e tal, e que era um baita de um cabeçote, muito massa o Muito som dele. massa. Muito Quem, massa. quem faz, inclusive, é o Diógenes, né, o Japa ali de Canoas, que faz os Bulldog também, né, o projeto Sim, é conheço dele. ele. Vai, gente finíssima. E esse amp tinha um sonzão, a gente adorava usar esses amps. Só que a gente, na primeira turnê, a gente viajou com esses amps e os caras foram incomodando cada vez mais, as empresas aéreas foram colocando excesso de bagagem, não sei o quê. Na partir da segunda turnê, a gente, não, vamos com o ampl, né, que o contratante local bota. Chegamos lá, tinha esses Meteor, fizemos show com os Meteor, né? Ah, Eu usava o pod ligado em loop, só os efeitos na época, eu tinha o pod feijãozinho, aquele vermelhinho, feijãozinho. né? E Sim. com o controlador do pod, eu tenho isso aí até hoje, está emprestado com amigos, espero que exista ainda. Sabe como é que é, né? E eu liguei, usei a distorção do pod. Eu tinha um banco salvo para emergências, né? E deu tudo Sim. certo, funcionou. Usei a distorção do pod ligado no input do amp. Só que, cara, tipo, a gente tocou enfileirado, em fila, Sim. saca? Foi, cara, foi bizarro, cara. Só que, em contrapartida, a casa lotou, a galera curtiu pra caralho, a gente vendeu CD pra cacete, né? Teve esquema, a galera ia pedir autógrafo e tal. Foi um baita do show, foi animal. Só que, cara, né? A gente teve que tocar enfileiradinho, porque, cara, não tinha estrutura, né? A casa não era voltada para shows, mas já tinha sido uma casa de shows anteriormente, né? E Ah, não botou depois roupinha de couro e tudo mais, essas coisas pra apresentar, não, né? Pois é, né, cara? Tipo, eu não usava calça de é, couro. Eu gostava de usar calça de couro nessa época e eu não usava todo de ano. Teve, acho que uns 2 shows que eu fiz com calça de couro que ele falou assim: que palha, tipo, né? Não gostou. Ele tava numa vibe, tipo, visual mais hardcore, mais crossover, né? Ele usava calça militar e camisa rasgada e tal. Daí eu entendi, pois é, cara, talvez a calça de couro esteja ficando meio batida, né? Daqui a pouco lá fora não é uma coisa tão legal quanto eu acho que é. E ali eu parei de usar, nunca mais usei calça de couro. Ainda bem, né? Porque nessa casa de show aí, né? Nunca se pois sabe. é, né? O cara, calça de couro, capzinho. a placa, calço de couro, os caras um atrás do outro, tá ligado? A coisa fica perigosa, né? Né? Cada um no seu quadrado, né? Não, não, Com certeza, com não, certeza. obrigação. Deixa eu te Mas, perguntar. cara, no final das contas, acabou sendo um show muito massa.
Sim. por causa do público, né? Porque o público era massa, o público era muito legal. O contratante fez um monte de cagada, mas foi legal.